Uma vez eu me recordo de ter praticado mindfulness num grupo e tinha um cachorro na casa do lado latindo, mas latia, malatia. O cachorro era um Pavarotti canino. Latia, se ouvia o latido e tudo. Depois que não terminou, uma pessoa que estava praticando falou assim, tivemos aí o cachorro atrapalhando a nossa prática, mas ele estava ansioso, tadinho. Podia estar mesmo. E podia ser um tadinho mesmo. Mas a questão é que isto é colocar uma convicção no lugar de esse cachorro está enchendo minha paciência. Esse cachorro está me torrando a paciência. Esta é a verdade. E não que o cachorro é um coitadinho. Então, a ideia é que realmente eu aceito o que eu percebo sem um ditame. Eu não preciso criar uma versão para outra pessoa, ou da circunstância, eu não preciso criar uma versão mais açucarada para me sentir menos irritado. Isto é autossugestão. Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí por se juntar a nós em mais esse nosso vídeo. Sempre lembrando que nós agradecemos muito quem pode botar um dos 3 Cs, compartilhar, comentar ou curtir, porque essas 3 manifestações registram no nosso algoritmo do canal. Isso ajuda bastante a gente. A outra coisa é a chave Pix e o QR Code que frequentemente aparecem no decorrer do vídeo, que são formas em que você pode contribuir com qualquer valor, o valor que você sentir que vale a pena, que convém, você pode contribuir com a manutenção, a sustentação aí do nosso canal e do nosso trabalho. Muito obrigado aí, tá? E hoje nós vamos falar, já é o 3º vídeo, chamado Nas Entrelinhas das Escolhas. Nós resolvemos pegar, por que nós pegamos no pé com escolhas? Porque escolhas, na verdade, a gente não se dá conta, mas são pontos cruciais da nossa existência. A escolha pode ser uma escolha grande, de consequência. Eu escolho concorrer a presidente da República, ou eu escolho seguir a carreira X. Ou podem ser, não, são decisões, são coisas que a gente tem que parar e pensar mesmo se é o caso ou não. Depois existem as escolhas que são pequenas, são menores. E muitas vezes nós não damos a essas menores a devida atenção e não percebemos que as menores são muitas vezes tão definidoras do nosso futuro quanto as grandes. E mais, as pequenas, as que nós não percebemos, muitas vezes são as que mais têm poder estressante. É o que define, por exemplo, um casal que se dá melhor ou se dá as turras. É o que acontece muitas vezes no desentendimento entre as gerações de uma família. O adolescente não entende o que os pais estão falando, os pais não entendem o que o adolescente está falando. Isso tudo pode estar acontecendo por conta de pequenas escolhas cotidianas. E mais, desde os tempos do surgimento do inconsciente, desde os tempos do surgimento da estrutura libidinal, né? Você tem o quê? Você tem que as decisões cotidianas, que são aquelas que muitas vezes a gente faz no piloto automático, são decisões que revelam movimentos que nós não percebemos, ou seja, movimentos e atitudes inconscientes. Essa basicamente é a ideia, de que a gente passa no piloto automático e a gente vai simplesmente vivendo. E na verdade nós estamos tomando decisões das quais nós não nos damos conta, mas cujas consequências pesam para a gente. Quem nunca se perguntou assim, como é que eu vim, como é que eu fui me meter nessa encrenca, né? Ou o que eu estou fazendo aqui? Essa frase, então, quando você fala, o que eu estou fazendo aqui? Essa frase normalmente dói. E ela é o quê? Ela é fruto exatamente, ela é consequência de decisões pequenas que eu tomei e das quais eu não me dei conta adequadamente, né? Então nós dizíamos no nosso vídeo anterior, nós temos 2 vídeos antecedendo este,
E eu recomendo, se você está vendo pela primeira vez agora, esse é o 3. Dá uma passada lá no nosso canal de YouTube, Veredas Treinamento, tá? E inscreva-se lá, é gratuito e você tem acesso não só aos 2 vídeos anteriores, como todos os outros também que nós temos produzido. Então, experimente isso que vai ser muito interessante. Se você puder assistir os 2 primeiros antes de assistir esse, sempre ajuda no entendimento, né? Certas lacunas não se mantêm, outras se mantêm, mas algumas se resolvem, tá? Então, como nós dizíamos, qual é a variável, né? Onde que entra essa possibilidade de fazer escolhas mais adequadas, de fazer escolhas mais saudáveis na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Veja, o jeito que eu respondo ao caixa da padaria, o jeito que eu falo com a pessoa, é uma escolha. Eu posso escolher falar de um jeito, posso escolher falar de outro. É uma decisão, é uma escolha que eu faço, né? Então, até coisas mínimas têm a característica da escolha, têm a característica de definir a posteridade imediata ao fato. Bom, então a autorregulação emocional é um conceito que surge, por exemplo, em neurociências, em psiquiatria, nas ciências da saúde, e que soa muito autorregulação emocional. Valeria a pena dizer o seguinte: o ponto essencial é autorregulação. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso exercer uma regulação das minhas emoções numa parte onde eu tenho acesso, eu sei, eu posso modificar o meu perfil emocional. Normalmente nós pensamos na emoção como mera resposta ou reação ao ambiente, ao entorno. Eu acho que não, eu tô bravo, eu tô irritadiço porque me pediram para fazer uma coisa que eu não tô a fim de fazer. Agora, isto não significa que esta coisa seja em si o problema. O estresse vai aparecer, as emoções tóxicas vão aparecer na medida em que eu as cultivo em relação a essa decisão. É a mesma coisa. Quando uma pessoa comete um erro com você, a primeira vez você tem uma tolerância. Na quarta, o mesmo erro começa a desgastar a sua paciência. Você começa a ter emoções mais hostis, emoções mais tóxicas, mais nocivas para a sua saúde. Isso é sinal de que depende muito de como você encara esse erro do que o erro em si, né? Então, a gente sempre pensa que as emoções são inevitáveis. Inevitáveis e inabordáveis. Foi o que fizeram comigo, né? Ou foi o que eu fiz com os outros, porque também você pode ficar sentindo uma culpa danada, dependendo do que você fez, né? Então, esta regulação parte de você mesmo e maneja a parte emocional, né? A parte emocional. E a parte emocional é a que define o seu bem-estar. Realmente é isso. É o perfil emocional que você pode estar sustentando. Claro que é derivativo de como você encara o que está acontecendo, claro, né? Mas isto tudo é função da sua apreciação subjetiva. Eu participei de um trabalho ainda na década de 90, início da década de 90, em que nós avaliávamos pacientes infartados e pacientes coronariopatas sem infarto. E avaliávamos os últimos 12 meses de vida das pessoas. E nós encontramos uma coisa muito curiosa. Nós encontramos que o evento em si não era o maior problema. O problema era a apreciação subjetiva que as pessoas tinham. Tinha havido um plano econômico ali, recentemente. Eu não quero politizar a nossa conversa, mas um plano econômico que deu muito errado. Todo mundo ficava com 50 cruzados, eu acho que era.
ficava com 50 cruzeiros, é aquela loucura lá, cruzado novo, lá, antes do real. E todo mundo ia ficar com 50 cruzados na conta, cruzeiros. Quebrou, trincou o país no meio. Naquela prova, já desde aquele tempo, nós sabíamos que um gestor incompetente trinca um país no meio, né? E parece que lentamente estamos aprendendo, né? Mas assim, ali, aquela quebradeira que teve, né, foi uma coisa coletiva, foi constatável e foi presenciada por todos, né? E muitas vezes nós víamos ali consequências. Você acolheu o infarto, não é que causou o infarto, tá? Mas na história do infartado você via um padrão emocional completamente diferente na reação à quebradeira geral que houve, né? Então você via coisas muito diferentes. Parece-me que no grande terremoto de 1928 no Japão também, houve pessoas que tiveram reações emocionais completamente diferentes diante do mesmo ato. Tsunami, das tragédias naturais, as pessoas reagem de maneira diferente. Então, o que é importante recortar é que às vezes o evento em si não é o mais importante, especialmente esse que é trivial, esse que é cotidiano, não tem nenhum quebrador de economia, também não tem nenhum acidente natural acontecendo, né? Então você tem o quê? Que esta autorregulação não é uma autossugestão, né? Porque na autossugestão eu me convenço de algo. No mindfulness, nós não nos convencemos de nada. É o inverso, nós nos desconvencemos de coisas. Eu me desconvenço de que tal e tal coisa é porque estão me perseguindo. Eu me desconvenço de que tal e tal coisa estão dando para mim fazer porque eu não tenho as costas largas. Tudo coisa que pode acontecer. Mas no mais das vezes, não é. Eu me desconvenço das coisas, eu não me autossugestiono. Eu não coloco uma convicção mais amena em lugar da convicção que eu estou tendo agora. Eu aceito o que eu percebo, eu estou pé da vida. Ponto. É isso. Eu estou pé da vida. Eu estou frustrado. Eu estou com dor de cotovelo, para pegar coisas aí menos, coisas que a gente gosta de esconder mais, né? Eu aceito o que eu percebo. E a partir do momento que eu aceito o que eu percebo, eu passo a ter um domínio, eu passo a ter uma maestria sobre as coisas e eu vou deixando de ficar na posição de uma vítima. O que é uma vítima? Uma vítima é alguém sobre quem uma situação se abate e ela de fato não pode fazer nada. Tem isso, claro que tem. Isso acontece, mas não é cotidiano, não é rotineiro. Não convém ter como um estilo de vida. Eu sou sempre o prejudicado, eu sou sempre o preterido, a preterida, eu sou sempre aquele ou aquela que é menos lembrado na hora das coisas boas. Isto pode acontecer, mas isto não é rotina. Se for rotineiro, você está de fato num percurso, numa rota de colisão com você mesmo. Você está adquirindo um ressentimento para com a vida, e às vezes a vida não fez tudo isso para tanto ressentimento. O importante também é que na autorregulação emocional, você não faz isso com ditames e nem deveres para si mesma. Uma vez eu me recordo de ter praticado mindfulness num grupo e tinha um cachorro na casa do lado latindo, mas latia. Malatia. O cachorro era um Pavarotti canino. Latia, se ouvia o latido e tudo. Depois que não terminou, uma pessoa que estava praticando falou assim, tivemos aí o cachorro atrapalhando nossa prática, mas ele estava ansioso, tadinho. Podia estar mesmo. E podia ser um tadinho mesmo. Mas a questão é que
Isto é colocar uma convicção no lugar de esse cachorro está enchendo minha paciência. Esse cachorro está me torrando a paciência. Esta é a verdade, e não que o cachorro é um coitadinho. Então, a ideia é que realmente eu aceito o que eu percebo sem um ditame. Eu não preciso criar uma versão para outra pessoa, ou da circunstância. Eu não preciso criar uma versão mais açucarada para me sentir menos irritado. Isto é autossugestão. O que nós propomos a fazer é uma coisa sem ditames ou sem deveres. No mindfulness, na atitude construtiva do bem-estar psicológico, veja, não é só o mindfulness, né? Você pode ter isso por outros meios. Ninguém tá fazendo aqui apologia. Você está fazendo apologia do bem-estar psicológico, isso sim. Mas não exatamente. Como você pode obter isso? Como você pode conseguir isso? Tem várias maneiras. O mindfulness é uma delas. Então, o que acontece? Você vai para uma ética mais elevada. Em lugar de se perceber como vítima de suas emoções, você passa a exercer algum grau de maestria sobre essas emoções. Repito, algum grau de maestria. E o que é o maestro? Veja, o maestro, vamos passar do maestro musical, que é o mestre. O mestre não é, eu vou falar um palavrãozinho aqui, tá? Será que eu vou ser censurado, diretor? O mestre não é um regra. Não é aquele cara que fica... Esse não é o mestre, isso aí é o Zé Ruela. Tá querendo ditar para todo mundo como é que a vida tem que ser. Não é isso. A ideia é que o maestro é aquele que inspira as pessoas a fazerem aquilo. Se você vê o maestro musical, você vê, ele não está tocando um instrumento, mas a devoção que ele tem com uma mão, ele está marcando o tempo, com a outra ele está regulando, né? Ele olha para um músico, ele olha para o outro, né? Tem um vídeo engraçadíssimo do Herbert von Karajan, que ele está regendo assim, de repente ele olha assim, ele faz uma cara assim, para algum músico, assim, alguém fez alguma coisa que ele não gostou, mas ficou patente na cara dele. Mas outras vezes você via ele absolutamente indo de carona no piano, indo de carona no Spala, no violinista e assim por diante. Então, o maestro é um cara que não participa, ele não induz nada, ele inspira os músicos. Todo mundo conhece a partitura. Todo mundo conhece a partitura. Então não tem ignorância ali. Mas a maestria vem exatamente do quanto ele consegue harmonizar o desejo, a intenção, a devoção daqueles músicos na execução da partitura. Então a partitura é sua vida. A maestria virá na medida em que você consegue se inspirar e inspirar os outros a executar essa partitura e não ficar falando como é que faz. Então, é uma ética superior, é uma ética mais elevada, mas que seguramente é uma ética que se atinge a partir de uma atitude ativa, mas é uma ética que promove bem-estar, saúde e a qualidade de vida como uma consequência. A qualidade de vida será uma consequência do seu bem-estar psicológico. Está crescendo cada vez mais, fala-se em bem-estar psicológico como uma variável mesmo. Está se pensando cada vez mais. Existem escalas, existem profissionais seríssimos trabalhando com isso, com propostas muito claras. A coisa está evoluindo mesmo, né? Nós estamos cada vez mais na direção de como o ser humano pode se tratar melhor. Até aqui, nós vimos como o ser humano foi capaz de domesticar a natureza. Nós
vimos a hominização do planeta. Agora nós estamos começando a ver o que o ser humano pode fazer para se tratar melhor e tratar melhor as pessoas à volta. Sabemos uma coisa, não é através de lei. Então, eu sou careca, as pessoas mexem com a minha calvície e eu fico mal com isso. Então vem um legislador e fala, é proibido discriminar as pessoas por causa da calvície. E aí eu já fico pronto, e eu já pego ali um advogado meio desocupado, alguém fala da minha careca, eu já vou processar a pessoa contra calvofobia. Isso não é saída. Isso não é solução. Isto só acirra a rivalidade. É uma solução fadada ao fracasso. É repetir mais do mesmo. A diferença, tratar bem o próximo, me tratar bem, tratar o outro, é humanizando a minha vida. E humanizando a vida, portanto, humanizando a vida das pessoas à minha volta. Até aqui, nós fomos mestres em humanizar o planeta. Agora, resta a tarefa de humanizar. Nós temos aí o grande desafio da inteligência artificial, que, aliás, já está ajudando o nosso canal, hein? Tá? O desafio é usar a inteligência artificial como uma ferramenta de humanização e não de hominização. Essa é a ideia que nós temos, e com você na inteligência natural, a sua inteligência emocional, a sua inteligência cognitiva, o desafio é o mesmo. É isso aí, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Lembrando sempre de deixar a sua presença marcada. Um forte abraço, até breve, a gente vai ter mais alguns papos sobre isso. Não desista de si, um forte abraço e até a próxima.